grande malabarista da pregação. Mas, vendo esse livro do Papa Francisco, o nome de Deus o nome de Deus Então, é o temário que nós vamos tratar durante toda essa preparação. E me parece que quem assim designou esse tema da misericórdia para a preparação do concílio estava no dia de lua cheia. Por que estava no dia de lua cheia? Porque nós, talvez há 2 anos atrás, mais ou menos, nós decretávamos que a partir das nossas preparações, a partir dos nossos encontros, que nós iríamos agora também aceitar no encontro do concílio pessoas divorciadas, pessoas que moram juntas, pessoas que já vivem muito tempo junto, caminham na comunidade, e abrir esse espaço. É o que nós já estamos tratando, e alguns até o ano passado já fizeram o encontro com essa situação. Depois agora o Papa também escreve a carta Alegria do Amor, que é também tratando desse cuidado com as pessoas divorciadas e até, de fato, com a situação de alguns homossexuais. Então, é um momento também que talvez no concílio poderá se deparar diante dessas algumas realidades. E então, olhando esse livro do tema da misericórdia, que é muito, só o meu capítulo diz assim, o primeiro capítulo, tempo de misericórdia. Segundo capítulo, a graça da confissão. E o terceiro capítulo, procurar todas as brechas. Então, eu apenas selecionei uma pergunta de cada capítulo, porque é muita coisa. E dentro dessa uma pergunta de cada capítulo, nós vamos trabalhando. E assim, achei o de melhor, o de ideal para nós. E a gente já começa nesse primeiro capítulo, que é tempo de misericórdia, com uma pergunta que o Santo Padre fizeram para ele após a JMJ, a Jornada Mundial da Juventude. Diz assim: já em julho de 2013, a poucos meses do início do seu pontificado, durante a viagem de regresso do Rio de Janeiro, onde se havia celebrado a Jornada Mundial da Juventude, o Senhor disse que o nosso tempo atual é o tempo da misericórdia. E aí eu selecionei um trecho belíssimo, aonde que o Papa Francisco diz assim para nós: sim, acredito que este é o tempo da misericórdia. A igreja mostra o seu rosto materno, o seu rosto de mãe, à humanidade ferida. Não espera que os feridos batam à sua porta. Vai à procura deles pela rua, acolhe, abraça, cuida e faz com que se sintam amados. Disse naquela época, e estou cada vez mais convencido que isto é Kairos. A nossa época é um Kairos de misericórdia, um tempo oportuno. Posso dizer que o concílio feminino e o concílio masculino
também é um tempo de Kairos. Por que é um tempo de Kairos? Inclusive, aqueles que trabalham na sala, que podemos dizer assim, dia e noite, aqueles e aquelas, né, tanto no cursilho feminino quanto no cursilho masculino, qual é a importância daqueles que trabalham na sala? O reitor e a reitora, se não sabe, deveria treinar todos que estão na sala para fazer um bom corredor. O que é o corredor? Vocês sabem? Recorda? O que é o corredor? O corredor justamente é esse caminho da ouvidoria. Ouvir, saber como orientar, também nos grupos de cardeais, aquele momento também, aquele momento da capela, onde fazem a entrega, com as mulheres ou com aqueles homens. Esse corredor é de suma importância, estar atento com o que se escuta no corredor, no grupo, com o que se escuta na oração. Então, nós temos que estar atento para poder, nesse momento, como diz aqui, essa palavra do Papa, eu achei formidável quem designou esse livro para ser estudado aqui na preparação do cursilho. Porque diz: não espera que os feridos batam a sua porta. Vai à procura deles pela rua, acolhe, abraça, cuida. Isso você não vai fazer. Mas lá no encontro, talvez alguém vai à procura de você, ou alguém vai sinalizar alguma coisa, e você tem que ouvir esse coração ferido para indicar os remédios na hora certa, no momento certo, no momento oportuno. Está bem atento a isto. E prossegue, abrindo solenemente o Concílio Ecumênico Vaticano II, o Papa São João 23, disse que a esposa de Cristo prefere usar o remédio da misericórdia, em vez de empunhar as armas do rigor. Agora, nos nossos encontros, a gente evitar de ser rigorista, mas não quer dizer que também a gente vai ficar relaxado com a lei. Tá? Preste bem atenção. Não vamos ser rigoristas, mas também isso aqui não significa que a gente está aceitando tudo, que tudo pode. Atento a isso. É agir com o ombro da misericórdia. E prossegue. No seu pensamento sobre a morte, o beato Paulo VI revelava o fundamento da sua vida espiritual na síntese proposta de Santo Agostinho: miséria e misericórdia. Miséria minha, escrevia o Papa Paulo VI, misericórdia de Deus, que eu possa pelo menos honrar quem tu és, o Deus de infinita bondade, invocando e aceitando, celebrando a tua dulcíssima misericórdia. São João Paulo II seguiu esse caminho por meio da encíclica Divisi Misericordia, na qual afirmou que a Igreja vive uma vida autêntica quando professa e proclama misericórdia, o mais maravilhoso atributo do Criador e do Redentor,
e quando aproxima as pessoas das fontes da misericórdia, além disso, instituiu a festa da Divina Misericórdia e valoriza a figura de Santa Faustina e as palavras de Jesus sobre a misericórdia. Então, estar aí. O Papa João Paulo II decretou o ano da misericórdia, todo segundo domingo da Páscoa, a qual os fiéis daqui viveram fazendo a peregrinação para o Poço Bento. Então, é esse caminho. Depois dessa pergunta, aí eu encerro com a etimologia dentro dessa pergunta para o Papa. Para o Senhor, que é a misericórdia? Etimologicamente, misericórdia significa abrir o coração ao miserável. É a atitude divina que abraça. É o doar-se de Deus que acolhe, que se dedica a perdoar. Jesus disse que não veio para os justos, mas para os pecadores. Não veio para os sádios, que não precisam de médicos, mas para os doentes. Por isso pode-se dizer que a misericórdia é a carteira de identidade do nosso Deus. E o Papa diz que nós temos que ter na nossa face o rosto de Deus. O rosto de Deus para quê? Para também exercer esta bela misericórdia. Viver essa plenitude. Agora o Papa dá um exemplo dessa misericórdia. Olha o que o Papa diz. Lembro-me de outro grande confessor, um padre que é especialista em atender a confissão, mais novo do que eu, um padre capuchinho, que exercia o seu ministério em Buenos Aires. Uma vez me procurou para conversar. Ele me disse: queria te pedir ajuda. Tenho sempre tantas pessoas na fila do confessionário, pessoas de todos os tipos, humildes, menos humildes, mas também muitos padres. Eu perdoo muitos e muitas vezes sinto o escrúpulo de ter perdoado demais. Olha só, conversamos sobre a misericórdia. Eu lhe perguntei o que fazia quando sentia aquele escrúpulo. Aí esse confessor me respondeu ao Papa: vou até a nossa capelinha diante do sacrário e digo a Jesus: Senhor, perdoa-me, porque perdoei demais, mas foi o Senhor que me deu um mau exemplo. Entenderam? Assim, também nesse encontro, nós vamos encontrar alguns detalhes. No encontro, vou encontrar homens feridos, homens mortos no pecado, mulheres feridas, mulheres mortas no pecado. E como agir diante disso tudo? É ter o rosto de Deus em nós e também agir com a santa misericórdia. Também quero parabenizá-los, quem inspirou rezar esse texto Maria Passa à Frente, porque realmente
com Maria passando à frente que nós vamos poder iluminar a vida do outro ou a vida da outra. Então, pedir realmente que Maria passe à nossa frente para nos auxiliar. E para terminar esse primeiro capítulo, quero então fazer uma breve conclusão do que o Papa Francisco nos fala. Olhem só. Justamente. Por que razão, segundo o Senhor, este nosso tempo é a nossa humanidade? Por que razão, segundo o Senhor, este nosso tempo e a nossa humanidade precisam tanto de misericórdia? Olha o que o Papa diz. Porque é uma humanidade ferida, uma humanidade que possui feridas profundas. Vocês já trabalharam muitos no cursilho, e quem trabalhou em algumas salas ou conhece alguns amigos pôde perceber a ferida de muitos, e o quanto que o cursilho colaborou para cicatrizar essa ferida. Viu, minha gente? E ele diz: não sabe como curá-las. Eu acredito que não é possível curá-las. E não são apenas as doenças sociais e as pessoas feridas pela pobreza, pela exclusão social, pelas inúmeras escravidões do terceiro milênio, muitas escravidões. Também o relativismo fere muitas pessoas. Tudo parece igual, tudo parece o mesmo. A humanidade precisa de misericórdia. O Papa Pio XII, há mais de meio século, disse que o drama da nossa época era termos perdido o sentido do pecado, a consciência do pecado. E hoje está pior. Está pior do que há meio séculos atrás. Porque hoje nós estamos achando que tudo pode, tudo é possível. A isso se acrescenta atualmente o problema de considerar o nosso mal, o nosso pecado, como incurável, como algo que não pode ser curado e perdoado. Falta a experiência concreta da misericórdia. A fragilidade dos tempos em que vivemos é também esta: acreditar que não existe a possibilidade da redenção, alguém que nos dá a mão, que nos levanta, um braço que nos salva, perdoa, anima, que nos inunda de um amor infinito, paciente, indulgente e que nos coloca de novo nos tribos. Então, eu termino dizendo de um exemplo que o Papa vai dizer nesse primeiro capítulo. Tenho uma sobrinha que se casou no civil com um homem antes de se obter a declaração canônica do seu primeiro casamento. Havia sido nulo. Queria se casar. Se amavam, desejavam ter filhos e tiveram 3 filhos. Inclusive a Justiça Civil havia-lhe confiado a guarda dos filhos do primeiro casamento. Seu marido era tão religioso que todos os domingos, quando ia à missa, procurava o confessionário e dizia ao sacerdote: sei que o Senhor não pode me absolver, mas pequei nisto e naquilo. Ao menos me dê uma bênção. Este
é um homem religioso formado. Então, quando vocês se encontrarem diante de uma mulher ou diante de um homem que é divorciado, está vivendo um segundo matrimônio, você não diga a ele que ele não pode se confessar. Você não diga a ele que ele não pode ir ao padre. Mas oriente. Olha, talvez ele não vai poder te dar a absolvição dos seus pecados, mas peça a ele uma bênção. O abraço da misericórdia, a bênção da bondade de Deus. Vai lá conversar com o padre, abre o teu coração e ele vai te dar uma bênção. Então, às vezes a gente fica com tanto rigorismo que a gente diz: olha, nem vai próximo do padre. Então, agora nesses encontros, se vocês encontrarem alguém nessa situação, é ajudar a fazer a ponte. O padre não pode absolver, mas pode abençoar. O padre não pode absolver, mas pode dar o abraço da misericórdia. Pode dizer que ama, pode dizer que ele ou ela é filho de Deus. Então, procurem nos vossos discursos não ficar dizendo que o padre não pode fazer isso ou não pode fazer aquilo com aqueles que vivem essa situação difícil. Deixa que o padre resolve, manda para o padre, tá bom? Vai conversar isso com o sacerdote, vai ver lá o que ele vai te dizer. Mas nunca ficam dizendo que não pode isso, não pode aquilo, que a gente acaba espantando as almas. A gente acaba fazendo uma tortura com as pessoas. E o segundo capítulo, a graça da confissão, eu achei tão interessante, porque quem de nós aqui não tem dificuldade para se confessar? Quem de nós aqui não tem dificuldade para se confessar? Agora, quando a gente vai num psicólogo, numa psicanálise, nessas coisas assim, a gente abre o nosso coração para eles. E deles a gente recebe apenas um conselho de como agir, de como vai fazer, né? E do sacerdote, você vai receber o quê? A graça. Mas não estou falando que com isso o psicólogo é menos importante, não, ele é importante também, tá? Mas aqui a gente chega diante do psicólogo, a gente se desmancha. E quando a gente chega perto do padre, com medo, nervoso, pensando que o padre vai dar um pito, vai dar uma briga, né? Mas no sacramento da misericórdia não é assim. O padre talvez vai exortar aquele erro cabeludo, aquele pecado cabeludo, vai exortar, mas não vai brigar. Porque o sacramento da confissão é para uma reconciliação de você com Deus. É isso, a graça da confissão, do que o Papa Francisco fala nesse documento. E essa graça da confissão, minha gente, é também uma graça daquilo que você fala, são pecados que não podem ser revelados. Existe o sigilo da confissão, o segredo de confissão. Então, o Papa Francisco nos diz assim, perguntando a ele: por que é importante se confessar? O Senhor foi o primeiro Papa a fazê-lo publicamente durante as liturgias penitenciais do tempo da Quaresma, na Basílica São Pedro. Mas não seria suficiente, no fundo,
arrepender-se e pedir perdão quando estivesse sozinho perante Deus? Essa é a pergunta que até muitos católicos fazem, né? Eu não posso me confessar sozinho, eu e Deus, e tudo fica certo, tudo fica legal. Mas aí o Papa fala: como você tem a certeza da absolvição? Como você tem a garantia que você realmente conquistou esta bela graça de Deus? Aí o Papa foi Jesus quem disse aos apóstolos: a quem perdoares os pecados, serão perdoados; a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Evangelho de João. Então os apóstolos, os seus sucessores, os bispos, os sacerdotes, seus colaboradores, tornam-se instrumento da misericórdia de Deus. É muito bonito isso, tem um profundo significado, porque nós somos seres sociais. Se você não for capaz de falar sobre seus erros com o seu irmão, pode estar certo que não será capaz de falar com Deus, e assim acabará por se confessar com um espelho diante de si mesmo. Somos seres sociais, e o perdão tem também um lado social, porque a humanidade, os meus irmãos e irmãs, a sociedade, também são feridos pelo meu pecado. Confessar-se com um sacerdote é uma forma de colocar a minha vida nas mãos e no coração de outra pessoa, que naquele momento age no lugar e em nome de Jesus. Então o padre, ele vai agir no lugar e em nome de Jesus. Ele vai agir in persona Christi, ok? É isso mesmo, vai ser um outro Cristo, tá bom? E prossegue: confessar-se com um sacerdote é uma forma de colocar a minha vida nas mãos e no coração de outra pessoa, que naquele momento age no lugar e no nome de Jesus. É um modo de sermos concretos e autênticos, estarmos perante a realidade, olhando para outras pessoas e não ver apenas a si mesmo refletindo em um espelho. Santo Inácio, antes de mudar de vida e de compreender que devia ser soldado de Cristo, havia combatido na batalha de Pamplona, ingressava o exército do rei da Espanha, Carlos V, e lutara contra o exército francês. Quando ficou gravemente ferido, pensou que ia morrer. Naquele momento, não havia nenhum padre no campo de batalha. Ele então chamou um companheiro e confessou-se com ele, contando-lhe os seus pecados. O companheiro não podia absolvê-lo, pois era um leigo, mas a necessidade de estar perante outra pessoa no momento da confissão era tão grande que decidiu agir daquela forma. É uma bela lição. Falando nisso, nesse momento do tacar fogo aqui em Magé, um rapaz teve um sentimento que ia morrer, e esse amigo estava do lado dele, e ele quis confessar todo o pecado para esse amigo. Não, você não vai falar nada não, que eu não sou padre. Ele não quis ouvir. Mas o desespero que dá para você ver, e realmente isso que aconteceu com o Santo Inácio aconteceu agora, esses dias. É isso mesmo. A pessoa quer realmente pedir perdão daquilo que fez errado, para buscar uma vida nova em Deus. Então, o confessar é a gente acreditar que no sacerdote está a imagem de Cristo, e ele tem o poder de nos ligar entre o céu e a terra. Sobre esse sacramento se falou no domingo da misericórdia. Lá diz, né, o pecado de todos aqueles que vocês
perdoarem, serão ligados. Esse ano, então, é uma coisa engraçada, porque na outra parte diz: o pecado daqueles que vocês não perdoarem serão desligados. Mas esse ano, por ser o ano da misericórdia, eu confesso a vocês que a igreja está de porteiras abertas. Nós não temos o poder agora de apenas desligar. Com esse ano da misericórdia até o dia 20 de novembro é o período de somente ligar. E quem tem um pecado que ainda, eu falei isso na missa, olha o que apareceu, gente de pecados passados que não tinha confessado, abriu o coração. Talvez pode ser que tenha alguns conciliistas aqui ainda que não confessou aquele pecado, que tem vergonha, que não deveria ter. É aproveitar que a igreja está de porteiras abertas. Ela esse ano não pode dizer: eu te desligo, só liga. Então aproveite esse momento, é para você realmente buscar uma grande graça com Deus. E termino com o último capítulo. Qual é o último capítulo? É uma paginazinha pequena, o terceiro. Procurar todas as brechas. Eu creio que eu já falei. Esse só ligar. Então você vai procurar todas as brechas para a misericórdia entrar na sua vida. Não perca. Olha só. O que é preciso para obter a misericórdia? É necessário alguma predisposição. Sacrifício para a palavra de Deus. É um espírito contrito. Não desprezas, ó Deus, um coração contrito e humilhado. Então, nesse ano da misericórdia, esse coração contrito e humilhado é o coração arrependido. Um coração que compreende que ofendeu a Deus. Então, um coração capaz de poder dizer: eu pequei contra o céu e a terra, Senhor, tenha piedade de mim. E ali recebe o perdão com seu arrependimento, para assim viver a grande graça de Deus. Vai dizer: os padres da igreja ensinam que esse coração despedaçado é a oferenda mais agradável a Deus. Qual é o coração despedaçado? O coração arrependido. É um sinal de que estamos conscientes do nosso pecado, do mal que fizemos, da nossa miséria, da nossa necessidade de perdão e de misericórdia. Então, aqui diz o Papa assim para nós: como fazemos para nos reconhecer pecadores? O que diria alguém que não se sente dessa forma? O Papa aconselha: eu aconselharia pedir essa graça. Sim, porque até o reconhecer-se pecador é uma graça que nos é dada. Sem a graça, no máximo podemos dizer: sou limitado, tenho meus limites, esses são os meus erros. Mas reconhecer-se pecador é outra coisa. Significa nos colocarmos perante Deus, que é o nosso tudo, apresentando-lhe nós mesmos, ou seja, o nosso nada, as nossas misérias, os nossos pecados. É realmente uma graça que se deve pedir: a graça do perdão, a graça do arrependimento. E aí eu termino com esta sugestão. Quando eu falei isso na missa, que as pessoas deveriam revelar aqueles pecados escondidos, e é interessante que as pessoas apresentaram um profundo arrependimento, mas uma vergonha que é interessante, que até naquela hora, com essa vergonha, tinha dificuldade de apresentar o pecado. É interessante, o pecado
que às vezes nós reservamos a nós mesmos. Que esse pecado nos leva a um sofrimento constante. As pessoas que confessaram aqueles pecados reservados, eu via o arrependimento e o sofrimento que elas tinham. Mas depois disso, da absolvição, elas saíam de um outro jeito, de uma outra maneira. Eu creio que o Papa Francisco foi muito sábio ao apresentar para a igreja o ano da misericórdia, porque a humanidade inteira está ferida. Eu termino dizendo: se vocês conseguirem ler alguma coisa da misericórdia até o encontro, e quando vocês trabalharem no encontro e verem alguns corações, vocês vão poder dizer assim: realmente, o Papa Francisco tem razão. Estou vendo, estou constatando, ou aquilo que vocês já verem nas comunidades de vocês, aquilo que vocês já percebem. Então, eu termino dizendo: amados filhos, nós estamos aqui porque não somos bons, tá? E guardem esse provérbio do Evangelho de João, capítulo 8, de Maria Madalena: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Amém.